dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vencer o dia. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vencer o dia. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vencer o dia. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vencer o dia. Teu nome Jesus, quero declarar teu nome. Sim, Senhor, sobre toda. Paz, Senhor, igreja, seja bem-vindo na casa do Senhor Jesus. Vamos colocar de pé. Nós vamos estar adorando ao Senhor nosso Deus. Ele reina sobre a nossa vida, Ele reina sobre a nossa casa, Ele reina sobre a nossa família, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. Que você declare nessa noite que o Senhor poderá fazer e fará maravilhas sobre as nossas vidas, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais
do que pensamos ou pedimos a Ele. Que você adore ao Senhor Jesus nessa noite, amém? Nós te adoramos, Senhor Jesus. Tu és exaltado, Deus. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo
Sim, Senhor, essa é a nossa oração. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos coloca aos teus pés. Não há lugar melhor para estar a não ser na tua presença, aos teus pés. Quando podemos, Senhor, sim, ser quem somos diante de ti, sem reservas, sem receios, sem milindres, sim, Senhor, sem formas e fórmulas, porque o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece o que vai dentro de nós, o Senhor nos enxerga por inteiro, e diante de ti, Senhor, não há o que esconder, mas há a oportunidade de sim, nos rendermos aos teus pés e entregarmos tudo o que nós temos, tudo o que somos, e nessa noite, Senhor, nós queremos isso. Nós não queremos, Senhor, continuar sendo o que somos, mas queremos ser quem o Senhor nos projeta a ser em Cristo Jesus, libertos, curados, Senhor, sarados. Por isso, Pai, nós entregamos a Ti a adoração. Vem receber da Tua igreja, Senhor, vem receber do Teu povo nessa noite a adoração. Sim, quando homens e mulheres, ó Deus, se rasgam aos Teus pés, quebrantam o coração, dizendo: Senhor, tudo que tenho está aqui, tudo que sou está aqui. Senhor, toca-nos nessa noite mais uma vez, toca-nos mais uma vez, Senhor, faz o que só o Senhor pode fazer. Pai, nós entregamos a Ti. Começa a entregar ao Senhor. Você está num culto, num encontro com Deus, começa a entregar a Ele. Diga: Senhor, eu entrego, Senhor, a minha dor, eu entrego, Senhor, o meu sofrimento, eu entrego, Senhor, a minha preocupação, eu entrego, Senhor, tudo aquilo que me aflige, tudo aquilo, Senhor, que vem mesmo a me puxar para trás, me desequilibrar. Eu entrego a Ti, Senhor, este impossível, eu entrego a Ti, Senhor, esta luta, eu entrego a Ti esta enfermidade, eu entrego a Ti, Senhor, esta causa, eu entrego a Ti. Entrega ao Senhor, porque quando entregamos tudo ao Senhor, nós reconhecemos que Ele é o nosso tudo, e só Ele pode nos saciar, só Ele pode nos completar, só Ele pode nos preencher, só Ele pode nos curar, só Ele pode nos limpar. Senhor, a Ti, vamos cantar mais uma vez, vamos cantar mais uma vez, declare isso em oração. Ó Santo Deus, fico maravilhado, Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. aleluia, louve ao Senhor com as suas palmas, em nome de Jesus. Nosso Deus é digno de toda adoração. Amém, meus queridos, glória a Deus. Pode tomar o seu assento por um instante. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Nós queremos mesmo celebrar a Jesus e sermos encorajados, sermos de fato capacitados por sua palavra nessa noite, mais uma vez, amém, queridos? Saiba que não há barreiras para a fé, porque tudo é possível ao que crê, porque se você crê em Deus, Deus pode todas as coisas, e Ele só espera de nós uma fé firme e inabalável, amém? Meus irmãos queridos e amados, quero reforçar aquilo que nós teremos nesta semana com muita alegria. Por exemplo, amanhã, quarta-feira, nós estaremos aqui às 6h30 da manhã para um tempo muito especial de oração. Queremos convidar você, todas as quartas-feiras estamos nos reunindo aqui em oração às 6h30 da manhã, e depois às 7 horas, 30 minutos de oração, nós temos um tempo de comunhão à mesa. Se você pode, tem tempo, tem disponibilidade também para ter um tempo a mais de comunhão à mesa, num café da manhã juntos, é muito gostoso, muito oportuno, é saudável, viu? Vale a pena. Então convido você a estar conosco amanhã. Queridos, lembrando que sexta-feira, aliás, queridas, lembrando que sexta-feira teremos a noite de louvor e adoração para você, mulher, para você vir louvar e adorar, porque esta noite é para o Senhor Jesus, amém? Então o convite é para você, mulher,
vir louvar e adorar ao Senhor. Cremos que será uma noite muito especial, de mergulhar em águas mais profundas na adoração ao Senhor. Convide uma amiga, convide alguém para estar aqui, vai ser bênção para a sua vida e para essa pessoa também. E queremos lembrar também que sábado, dia 12, nós teremos aí o nosso bazar missionário, tão esperado e tão preparado, com carinho, com amor, né, pelo ministério do bazar, e nós vamos ter isto com alegria e com gratidão ao Senhor, por tudo que Ele já tem feito e vai fazer ainda neste sábado, dia 12. Então ore, continue orando, divulgue, não é? Em nome de Jesus vai ser bênção para a nossa cidade, para a comunidade, tantas outras pessoas. Amém, meus irmãos? Nós vamos continuar celebrando ao Senhor, e eu quero te desafiar nessa noite, se você veio preparado, ou sentir no seu coração aí, a trazer os seus dízimos, as suas ofertas. Aonde, pastor? Aqui, nós temos urnas aqui à frente, em que você pode, através de espécies, com os envelopes que estão aí atrás das poltronas, fazer isso com muita tranquilidade, sem pressão, viu? Entendendo o propósito de Deus. Deus é fiel sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre toda a igreja do Senhor. E nós fazemos isso como igreja do Senhor, entendendo que a sua fidelidade, ela requer de nós uma resposta, a adoração com tudo o que temos e somos. Então, esta é a oportunidade de adorarmos a Deus também com o nosso louvor financeiro, tá certo? Você pode fazer também através aí do QR Code, com o seu aplicativo, como você entender. Mas vamos fazer isso com alegria. A Bíblia diz que as contribuições precisam ser com alegria, e Deus vê o nosso coração, tá bom? Em nome de Jesus, vamos ficar em pé, e que o Senhor Jesus te abençoe mesmo, continue transbordando sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, as bênçãos insondáveis, as riquezas insondáveis em Cristo. Que você veja a provisão, que você veja a boa mão do Senhor te cobrindo e abrindo caminho sobre você, em nome de Jesus, amém? Vamos celebrar o Senhor, meus irmãos. Jesus, nós te adoramos, Senhor. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia.
te adorar, Jesus. Nós só temos que te exaltar, ó Deus. Nós temos um coração que te adora, um coração que te exalta, Jesus. Um coração que te engrandece, Senhor. Um coração que glorifica o teu santo nome, Jesus, em adoração a ti, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor Jesus. Nós te exaltamos, nós te adoramos, Jesus. Louvado é teu nome, Jesus. Santo tu és. Exalte ao Senhor com suas palmas. Adora Ele, adora Ele. Tu és digno de louvor, tu és digno de adoração, Jesus. Tu és a nossa luz, Senhor Jesus. Nós podemos te adorar, Senhor, em espírito e em verdade, Jesus. Santo tu és, ó Deus. Se ao teu
Aleluia, glórias e honras sejam dadas ao nome do Senhor Jesus, hoje e para todos sempre, amém, queridos. Que a graça e a paz vos sejam multiplicadas, queridos. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Gratidão, nossos irmãos, servo de louvor, que Deus continue abençoando a vida de vocês, queridos. Glória a Deus pela vida desses irmãos tão preciosos. Que bom tê-los aqui nessa noite, noite da esperança. Que bom que você está aqui. Sei que como resultado de um dia de trabalho, de batalha, certamente é um fardo de tensões, de canseira, mas nós cremos nessa noite o Senhor vai trazer renovo, há de fortalecê-los em nome de Jesus, amém? Creio que o Senhor vai honrar a sua fé por você estar aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Eu creio que todos têm um celular em mãos aí, né? Ou no bolso, né? Tem um celular, irmãos? Nós vamos precisar um pouquinho do nosso celular agora, né? Bom, na verdade, você não precisa pegar ele, não. Só estou apenas compartilhando, saber um assunto que eu tenho certeza que eu e você procuraremos saber sobre o celular, principalmente quando a memória dele está cheia, não é? O que fazer quando a memória está cheia? Essa pergunta no Google é muito procurada, né? Uma das perguntas que mais fazem é sobre isso. O que fazer quando a memória está cheia? Não sei como está o seu celular aí, né? Mas a gente recebe tantas informações, tantos contatos, e logo aparece uma necessidade de você esvaziar a memória do seu celular. E aparece logo assim uma mensagem como essa: liberar espaço no armazenamento. E você tenta procurar onde eu faço para esvaziar espaço, liberar espaço neste armazenamento, porque tem tanta coisa e o celular já não responde bem. E aqui você vai procurar algumas orientações como fazer para que venha liberar espaço na memória do seu celular quando ele estiver com a memória cheia. O que tem que fazer? Você tem que remover as fotos. Você vai escolher em tantas fotos que tem lá, foto daquele grupo que tanta gente vai mandando, né? Fotos das diversas coisas. A pessoa faz lá um prato e parece que vai causar inveja para nós, fala assim: ó, o que tem para hoje? Ai, que coisa, irmãos, desnecessário, né? O que tem para hoje aqui em casa, né? Mas melhor convidar a gente para ir, fica tudo certo, né? Precisa remover, né? No caso tem filmes, tem celular que tem aí várias coisas, como músicas e os arquivos de mídias, que foram transferidos aí por download. Então você tem que fazer isso também, e remover até mesmo alguns aplicativos, porque não está comportando mais, por conta de muitos aplicativos, e há uns meios para fazer isso, e também excluir ou mover arquivos. Eu creio que essas são as 4 orientações mais importantes para você liberar memória no seu celular. Aí você pergunta: tá bom, pastor, mas o que tem a ver com a pregação isso? O que tem a ver ao falar sobre em frente? Bom, nós vamos ler um texto, e eu chamo você para abrir comigo a sua Bíblia em Deuteronômio. Tem na Bíblia esse texto, pastor? Eu pergunto: misericórdia, como você pensa que isso que não tem? É o 5º livro da Bíblia. Estou brincando. É o 5º livro da Bíblia, Deuteronômio, no capítulo 25, verso 17 ao versículo 19. E nós vamos entender, irmãos, nessa noite, a importância sobre o cuidado da memória. Assim como nós temos facilidade de encontrar instruções para esvaziar arquivos, para liberar espaço no celular, porque a memória, ela chega a um momento que ela fica cheia, e logo fica bloqueando o celular, e dificulta abrir outros aplicativos. Você não consegue baixar mais nada importante, dependendo da mensagem que envia, você não consegue receber. Se é uma foto importante para registrar, você não consegue fazer isso. Se for tirar até mesmo uma foto ou filmar, você não consegue, porque está cheia a sua memória do celular, e você precisa fazer uma limpeza, não é isso? Semelhantemente, este texto vai também nos trazer a importância da nossa memória.
Eu chamo você para ler comigo atentamente essa palavra, que eu tenho certeza que o Senhor falará aos nossos corações. Se você crer, você pode louvar a Deus, dizer amém. Eu creio que o Senhor falar comigo nessa noite, em nome de Jesus, amém? Amém. Leiamos, irmãos, atentamente estes 3 versículos da palavra do nosso Deus. Lembre-se do que os amalequitas fizeram no caminho quando vocês estavam saindo do Egito. Eles saíram ao encontro de vocês no caminho, e quando vocês estavam abatidos e cansados, atacaram na retaguarda todos os desfalecidos que vinham atrás e não temeram a Deus. Portanto, quando o Senhor, seu Deus, lhe houver dado sossego de todos os seus inimigos ao redor, na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá por herança, para que dela tomes posse, apaguem a memória dos amalequitas da face da terra, não se esqueçam disto. Por um momento feche os teus olhos e oremos. Senhor, abra o nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra que lemos, ouvimos e pedimos agora por entendimento, por compreensão, revelação, de tal maneira, Senhor, que venha reverter em vida na Tua presença, que venha reverter, Senhor, um transbordo em nosso coração, que a nossa fé seja fortalecida, que sejamos edificados pela Tua palavra. Aquieta-nos agora nosso coração para Te ouvir, remova, Senhor, toda e qualquer distração, toma a nossa mente, toma o nosso coração, entregamos agora as nossas vidas aos Teus cuidados. Fala conosco, Senhor, fala a este povo faminto, sedento por Tua palavra, por Tua presença. Nós oramos em o nome de Jesus. Meus irmãos, primeiramente, eu quero trazer aqui uma definição sobre os amalequitas. Moisés está, da parte de Deus, falando ao povo de Israel, povo este que já está para entrar em Canaã. Eles falam uma coisa muito importante: vocês lembrem-se dos amalequitas, o que eles fizeram no caminho. Os amalequitas, na verdade, nós iremos encontrar pelo menos 3 referências na Bíblia que falam sobre eles. Em Êxodo, por exemplo, do capítulo 17, ao verso 8 ao 16, é o contexto em que Moisés está falando ao povo, lembra do que eles fizeram. Foi quando eles estavam saindo do Egito, e eles depararam com os amalequitas, depararam no caminho, e foi uma luta muito grande, de sorte que o Moisés teve que ir a um monte, com Arão e Ur, 2 intercessores junto com Moisés. Moisés estendeu as mãos, e Josué, como o líder ali do exército, prevalecia. Quando a mão de Moisés se cansava e baixava, os amalequitas prevaleciam, e Arão e Ur seguram as mãos de Moisés, para que ele permanecesse ali intercedendo pelo povo. Assim foi longe aquela batalha, mas o povo de Deus prevaleceu sobre os amalequitas. Eles não desistiram. Em outra ocasião, eles tentaram burlar, contratar um profeta por nome Balaão, para que amaldiçoasse o povo de Israel. Não prevaleceu, ao contrário, a maldição se reverteu em bênção. Não teve poder a palavra do profeta para amaldiçoar o povo a quem Deus abençoou, e os amalequitas mais uma vez foram envergonhados. E agora o primeiro rei de Israel, a saber, Saul, ele recebeu também uma missão, uma direção de Deus para remover, vencer os amalequitas, e ele em parte fez isso, poupou o rei dos amalequitas, chamado rei Agag, e isso muito trouxe indignação ao coração de Deus, porque Saul não obedeceu a ordem de Deus.
Ameleque, na verdade, ele foi filho, aliás, neto de Esaú. Esaú, irmão de Jacó. E através de Ameleque veio as suas gerações. Em outras palavras, para entendermos melhor, quem eram os amalequitas? Aqui é uma definição bem interessante. Eles eram bandidos do deserto. Aqueles ficavam escondidos no deserto para fazer o quê? Para atacar as pessoas sem nenhum motivo ou provocação alguma. Eles eram um instrumento maligno que assaltava os viajantes para roubá-los, para matar, para destruir, uma característica clara do inimigo, que veio tão somente para roubar, matar e destruir, conforme João 10:10. Essa, resumidamente, trata-se do resumo da história dos amalequitas, que Deus está despertando o povo para lembrar dos amalequitas, o que eles fizeram. E nos traz, irmãos, uma coisa muito importante quando olhamos o primeiro versículo. Lembre-se os amalequitas fizeram no caminho quando vocês estavam onde? Saindo do Egito. Sabe, meus irmãos, o que o Senhor quer nos ensinar nessa noite? A semelhança do povo de Deus, que deparou com alguns ataques, não é diferente também a nossa caminhada. Passamos também por alguns ataques, pastor Valdemar falou isso na semana passada, mas uns ataques que nós deparamos muitas vezes, e quando eu falo que os amalequitas é na figura do inimigo, porque a estratégia do diabo não mudou, continua sendo a mesma, que é matar, roubar e destruir, ou seja, é atacar diretamente o povo de Deus. Mas um dos ataques, eu acredito que é um dos piores ataques, surgem quando estamos próximos da saída, quase para sair, parece que o bombardeio vem mais forte, porque o povo de Israel receberam um ataque brutal dos amalequitas. Não foi quando estavam no Egito, porque eles estavam lá em outra batalha, que era contra o próprio faraó e os egípcios. E agora, eles saíram de lá, agora só vitória? Não, não foi só vitória, irmãos. Eles depararam com inimigos que vieram para destruí-los. E uma das coisas que eles tentaram foi logo na saída, quando eles estavam para sair do Egito. Isso me fez também refletir nossa caminhada de fé. Quantas vezes, irmãos, nós desistimos de coisas tão abençoadoras da parte de Deus, quando está praticamente na saída, ou quase na saída de uma crise, de um problema, de uma situação, de uma divergência. Olha, estava quase resolvendo e parece que o bombardeio foi mais forte e voltamos lá para o zero. Voltamos e parece que não saímos de lá, daquela situação, ficamos aquela patinando, a vida não prossegue, não avança, não segue em frente, porque a impressão que temos que os ataques piores surgem quando estamos próximo da saída, é como se eu tivesse certeza, olha, estou chegando, estou saindo, está começando a ter paz, as coisas estão começando a resolver, e de repente não percebemos um ataque, um bombardeio, uma palavra apenas, uma reação desenfreada, uma atitude inconsequente, e parece que ficou mais distante sair de um conflito, seja em família, seja pessoal, quando você está quase estabilizando e por fim depara com um bombardeio, quando está próximo da saída, está saindo disso. Eu assisti muitas pessoas, estava saindo muito bem, olha, estava quase saindo dessa, quase saindo. Eu assisti muitas pessoas saindo, por exemplo, de uma crise de abstinência, porque estava um propósito de tratamento com relação à dependência química, quase saindo, e de repente teve uma queda terrível, foi uma tentação terrível,
E o pior não foi só uma tentação, foram circunstâncias que aconteceram para ele ter um argumento para se manipular, sabotar a sua mente, acreditar nisso e tropeçar. Estava indo tão bem, já estava conquistando a confiança da família, já estava conquistando o coração das pessoas, e de repente, quase na saída, tropeça, e tem uma queda, e essa queda leva a uma tristeza tão grande, porque a impressão que traz é que vai começar tudo de novo, começar do zero, vai iniciar todo um processo outra vez, mas estava indo tão bem, quase na saída, quase para se resolver, tamanha luta, tamanha diversidade, mas a palavra continua dizendo que um outro ataque também se deparou, quando olhamos, irmãos, para o versículo seguinte: eles saíram ao encontro de vocês no caminho, quando vocês estavam, em que condições? Abatidos e cansados. Aqui é uma outra verdade, irmãos, que os piores ataques nos atingem quando estamos cansados. Como nós tornamos vulneráveis demais quando estamos cansados, quando estamos abatidos. Sabe por quê? Uma pessoa cansada negocia princípio. Uma pessoa cansada, ela tem dificuldade de continuar perseverando, de fazer o que é certo. Se tiver um atalho, melhor, porque uma pessoa cansada e sabe, olha, o caminho é este, mas é mais longe, mas é o caminho. E tem um atalho, claro que se estiver cansado, vai optar pelo atalho. Obrigado, precioso. Ele vai optar pelo atalho, porque talvez é o caminho mais fácil. Pessoa cansada, ela acaba negociando princípios, ela negocia valores. Quando ela está cansada, e um dos bombardeios que o inimigo continua até hoje, irmãos, atacando uma pessoa, é quando ela está desanimada. Eu pergunto, você está desanimado? Você está abatido? Abatida por alguma coisa? Porque saiba de uma coisa, se alguma coisa o abateu você, ou que está deixando você desanimado ou desanimada, fique em alerta, porque os piores ataques nos atingem quando estamos mais sensíveis, mais vulneráveis, queridos, quando estamos cansados. Quando alguém já está cansado, parece que qualquer coisa pesa mais ainda, e a probabilidade de desistir é maior. A desistência diante de um ataque ou de uma circunstância, se já está desanimado, e às vezes, não é que está em circunstâncias, agora me desanimou, aconteceu tal coisa, desanimei. Será que desanimou? Ou já estava desanimado, aquilo foi só mais um peso para mostrar que você já está abatido, já está cansado? São os piores, irmãos. E o que o Senhor está trazendo à memória aqui do povo de Deus é: lembre-se dele, lembre da tática do inimigo, como que eles usou de uma covardia tão grande, como que o inimigo é astuto, como que ele aproveita da fragilidade das pessoas. Ele tenta atacar quando está na saída, quase chegando, estava quase conseguindo, passou talvez pela a fase mais difícil, e tropeçou numa coisa mais simples, superou coisas mais difíceis na vida, e tropeçou na coisa mais simples, e lembre-se que ele aproveita daqueles que estão cansados, daqueles que estão abatidos. Quando está tão cansado, irmãos, talvez nem força para orar consegue, e é onde nós mais temos que orar, queridos. Aliás, nós estamos numa caminhada, uma jornada de jejum e oração para fortalecer a nossa fé. Falamos dias atrás a importância dessa jornada de jejum e oração, porque nós não queremos estar totalmente frios ou abatidos,
ou fracos na fé para abrir os olhos e dizer: preciso de um renovo, preciso me fortalecer. Não, nós não queremos chegar em um desgaste espiritual para buscar a presença do Senhor. Nós entendemos que é tempo de buscar a Deus, o tempo todo temos que buscar a Ele. Então, independente da condição que nós estamos, temos que buscar ser fortalecidos no Senhor, amém, meus irmãos? Porque, queridos, se chegar no momento em que você estiver cansado, debilitado, irmãos, a gente desanima das coisas de Deus. Você já percebeu, se alguma coisa aconteceu, deu errado com você, a primeira coisa que você já quer é parar de ir na igreja? Primeira coisa, eu não vou mais na igreja. Mas foi alguém na igreja, teve algum problema com alguém? Foi o pastor? Foi alguém? Não, não tem nada, as pessoas lá, não tem nada a ver aí. Mas eu não vou mais, estou chateado, estou cansado. Porque na verdade, a pessoa a primeira coisa é que ela quer sacrificar o culto a Deus. Era o melhor momento para glorificar a Deus, de buscar ao Senhor, é quando você se vê realmente numa circunstância difícil. É o melhor momento que nessas horas que a nossa fé é aprovada, queridos. Ela é provada para ser aprovada. Era uma oportunidade. E a primeira coisa que a gente pensa logo em desistir é: eu não quero mais saber das coisas do Senhor. Isso é sintomas de alguém que está cansado. E torna-se mais vulnerável, porque não percebe os ataques do inimigo, trazendo mais seta, mais desânimo. E sabe de uma coisa, irmãos meus, ainda neste versículo, que os piores ataques nos atingem quando ficamos para trás. Porque aqueles que foram atingidos foram quem? Atacaram na retaguarda todos desfalecidos que vinham atrás. Ou seja, aqueles que estavam fortes, fortalecidos, eram linha de frente. É o que estava ali junto, puxando a fila, estava caminhando ali na direção do Senhor, lembrando que Deus, Ele se movia ou Ele se manifestava através de um sinal, que era a nuvem. A nuvem, durante o dia, trazia sombra. Quando a nuvem se movia, o povo se movia. E à noite era uma coluna de fogo, para que o povo caminhasse tanto de dia e também à noite. A nuvem era um sinal da presença de Deus. E o povo ia marchando, seguindo a nuvem, olhando para Deus, porque no deserto não tem uma estrada, não tem caminho. Eles iam pela fé, olhando para a nuvem, seguindo a Deus e ouvindo atentamente a voz do homem de Deus que o guiava, que era Moisés, ouvindo. E nós temos, irmãos, a palavra de Deus, nós temos a presença do Senhor que nos sustenta, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos guia, nós temos revelações da palavra do Senhor para nos conduzir nossa jornada de fé. Mas uma coisa é importante: quando nós não avançamos, irmãos, quando nós não seguimos em frente nossa jornada de fé, nós temos uma facilidade enorme também de ficar para trás. Aqui eu penso uma coisa e tomo isso como um alerta também: não fique para trás. Ou seja, irmãos, quando nós assumimos responsabilidade em Deus e queremos marchar, isso é uma forma de nos trazer proteção. Quando você assume um compromisso com Deus, você está, na verdade, se protegendo a sua mente, seu coração, porque quando você não sentir vontade, pelo menos a sua consciência é que vai dirigir você. Quando não tem vontade, mas a sua consciência cativa a presença de Deus, isso é por um compromisso, por um senso de responsabilidade, isso que vai nos mantermos firmes na nossa fé. Quando as nossas emoções oscilarem, quando não sentirmos vontade, o que vai prevalecer? O entendimento. É uma consciência na palavra de Deus, uma consciência firmada no Senhor. É triste demais, irmãos, quando pessoas ficam para trás. E na caminhada de fé, muitas e muitas pessoas ficam para trás. E estes são os primeiros que são mais atingidos pelo inimigo. Se revoltam e muitas vezes não tem motivo para isso, ficam revoltados com as coisas, com as próprias coisas de Deus, ou com o próprio Deus, ficam revoltados. São atingidos os que ficam para trás,
Por isso que a importância do casal caminhar junto. Se o homem só avança e a mulher não, a esposa fica para trás, ela fica vulnerável. O contrário também pode ser verdade. Se uma mulher, ela avança, ela está orando, está buscando a Deus, mas o homem não, ele fica para trás. A sua compreensão espiritual não é a mesma da esposa. Aí começa a haver conflitos. Aí ela quer mais de Deus, ele não quer. Ou é o contrário. Ele está disposto a ir mais longe, quer um compromisso com o Senhor, mas a esposa não quer. E não avança, não caminha junto, fica para trás. Ou talvez a espiritualidade de um está sendo abastecida em oração, buscando ao Senhor, mas o outro está distraído, está estagnado. E são mais atingidos aqueles que ficam para trás. Sabe, meus irmãos, nós estamos numa direção clara de Deus e nós temos que prosseguir, temos que avançar, nós temos que ir em frente, não podemos ficar para trás, queridos. Porque aqueles que ficaram para trás, primeiro, perderam a visão que estava adiante. Ficaram para trás porque estavam desanimados, estavam tristes, abatidos, e vai ficando para trás. Vai deixando de ir no culto, vai deixando de orar, vai ficando para trás. No sentido que você vai ficando desanimado, não se fortalece na fé. Isso torna-se alvo frágil, alvo que o inimigo facilmente pode enganar, manipular, pois quando estamos mais sensíveis à presença de Deus, meus irmãos, nós temos muito mais condições de vencer essas batalhas. Uma outra coisa nos ensina, irmãos, quando olhamos o verso 19, que nós devemos apagar a memória dos amalequitas. Os piores ataques realmente surgem na memória. O Senhor disse por intermédio de Moisés: portanto, quando o Senhor seu Deus lhe houver dado sossego de todos os seus inimigos ao redor, na terra que o Senhor seu Deus lhe dar por herança, para que dele tome posse, apaguem a memória dos amalequitas da face da terra. Apaguem a memória, porque os amalequitas, eles querem na verdade atingir na onde? A memória. Cada inimigo de Israel representa um inimigo espiritual. Por exemplo, os filisteus, o Golias, por exemplo, quando Davi o enfrentou, era claro que ali tratava-se do inimigo da mente, porque Davi só venceu não quando derrubou o gigante, mas quando arrancou a cabeça. Quer dizer que os filisteus, ele é sinônimo de um inimigo espiritual que atinge a nossa mente, os pensamentos. E os amalequitas têm também a mesma intenção. E o Senhor está falando assim: olha, tem que destruir a memória dos amalequitas. Não pode deixar eles dominar mais, prevalecer mais. Lembrem-se disso, não se esqueçam disso. A memória tem que ser removida. Os amalequitas, lembram-se disso, eles atacam em momentos que você está vulnerável. E por que está vulnerável? Porque começou a pensar em coisas do passado. E sabe de uma coisa, irmãos, como nós podemos apagar memórias traiçoeiras, memórias que até mesmo nos punem, memórias de um passado, memórias de uma prática que não tinha princípios da palavra de Deus, ou seja, que era uma vida totalmente movida pelo pecado. Como apagar essas memórias? Eu me converti, estou na igreja, mas dentro de mim há uma luta terrível. Eu me converti, me batizei, e eu me dirijo a nossos irmãos preciosos que recebemos aqui domingo, mas eu olho para você também, que já está na caminhada há muitos anos, na caminhada de fé. E glória a Deus, você convertido hoje, está andando na fé, mas nós tivemos um passado, que hora e outra, insiste em nos condenar, trazer nossa memória. Como se lida com essas memórias? Como lidar com isso? Como seguir em frente quando a memória, ela está trazendo uma lembrança terrível? Aí nós temos que voltar para a palavra, queridos. Temos que olhar para a palavra de Deus. Como apagar isso? Esses ataques da nossa memória. Porque tem ataques, irmãos, piores, não são externos. Os piores ataques é interno. Aquilo que você
é lembrado de algo e tira a sua motivação de orar, rouba o seu entusiasmo. Estava tão feliz, tão alegre, tão animado, de repente vem um desânimo, uma seta maligna, uma lembrança terrível, algo que desencoraja você, que logo removeu sua confiança. São ataques, irmãos, nossa memória. E a memória, olha, está cheia de coisa. Como remover isso? Cheio de coisa, parece que quanto mais você valoriza uma lembrança e vai desencadeando outras, e isso vai tirando a sua convicção, se você é salvo ou não, vai afetando a sua convicção, se você é perdoado ou não, vai tirando a sua convicção, se você está uma pessoa resolvida ou não, vai tirando logo aquela certeza de você ser uma pessoa curada, e começa novamente a deixar você vulnerável, novamente a uma crise de identidade. Quantas pessoas tropeçam naquilo onde exatamente naquela área em que ela foi liberta, exatamente naquilo que foi curada, até testemunhou como que tropeçou. Uma seta maligna. A mente, irmãos, como que o inimigo atinge a memória? Porque se atingir a nossa memória, atinge todo o nosso ser. Está cheia a memória, precisa remover isso. Como fazer isso? Crendo no que a palavra de Deus diz. E o que a palavra do Senhor diz, irmãos? Duas referências aqui para afirmar essa coisa, esse princípio. Deus não se lembra dos pecados. Amém, meus irmãos? Mas tem que ressaltar aqui, dos pecados que foram confessados em arrependimento. Davi, ele está em uma oração, neste Salmo 51, mas especialmente no versículo 9, ele diz: esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ele já vem ao longo dessa oração declarando: Senhor, eu pequei contra ti, eu errei contra o Senhor, de tal maneira que o Senhor será justo no seu julgar. Ele confessa, ele pede a Deus misericórdia, perdoa, Senhor, as minhas transgressões, perdoa o meu pecado. Isaías 43, versículo 25, olha que mensagem linda, irmãos. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões, por amor de mim, dos pecados que você cometeu, não me lembro. Ou seja, irmãos, como combater quando a memória tenta ficar cheia de lembranças ruins, de coisas que nós praticamos na ignorância, das mazelas, dos enganos e por aí vai? É crermos numa coisa: Deus não lembra mais dos meus pecados. Por que eu tenho que ficar lembrando, martelando isso, remoendo isso? Se Deus não se lembra dos meus pecados, logo Ele não vai me julgar, porque Ele é misericordioso, Ele perdoa todo o pecado que for confessado em arrependimento. Deus perdoa pecado, sim, aqueles que for confessado em arrependimento, que houve um arrependimento genuíno, uma confissão genuína, e essa confissão, ela gerou de fato uma transformação de vida. Arrependimento genuíno leva de fato uma transformação de vida. Se eu estou arrependido, não importa o meu passado, não importa o seu passado, mas se houve um arrependimento genuíno e você confessou dando nome ao pecado, creia que você está perdoado em nome de Jesus, e o Senhor não se lembra desses pecados. Você crê nisso? Ele não se lembra. Ele não se lembra, queridos. Irmãos, quando eu entendi isso e passei a crer nisso, foi libertador na minha vida. Porque até então, eu não sou digno, olha o que eu fiz. Aí eu vim para a igreja, meu Deus, o que eu fiz? Mas quando eu entendi isso, que Deus não se lembra dos meus pecados, Ele lançou lá no mar, do profundo mar do esquecimento, as minhas transgressões, e agora já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, ou seja, agora é Cristo que vive em mim.
É Ele que vive em mim. Para que eu vou ficar pensando naquele homem, aquela pessoa, quem eu era, na ignorância? Só serve como uma referência de testemunho para dizer uma coisa: eu era cego, mas o Senhor Jesus abriu os meus olhos. Hoje eu entendo, hoje eu compreendo. Uma coisa eu sei, eu já não sou mais quem eu era. É isso que você precisa mais ter certeza no seu coração para combater as mentiras, os enganos, as condenações do inimigo, queridos. Quando tentar na sua memória, quando tentar na sua consciência, o que você precisa saber e ter certeza é: eu já não sou mais o mesmo, Cristo vive em mim. A minha vida mudou a partir do momento que Cristo reinou na minha vida. A minha vida mudou. E a certeza que eu tenho é que Deus, Ele não lembra dos pecados, as quais foram confessados. Mas hora e outra eu sou lembrado de um pecado. O que eu faço, pastor? Você já confessou em arrependimento? Deu nome a esse pecado? Talvez é isso que o Espírito Santo de Deus está trazendo à sua memória para você libertar disso. Muitas vezes não é o inimigo acusando ao expor coisas na sua vida. Muitas vezes é o Espírito Santo de Deus trazendo à sua memória coisas que você precisa se libertar. E como se liberta? Em um arrependimento, numa confissão. Isso é um processo de santificação. Vai ter dia que você vai para o trabalho e vai lembrar de uma coisa: meu Deus do céu, hein? Eu tinha até essa situação, acho que eu não me tratei com Deus não, eu preciso confessar para o Senhor. Ore: Senhor, me perdoa por isso, Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, eu confesso agora, Pai, eu fiz isso, me perdoa. É isso, irmão, esse é o momento que o Senhor está trazendo a você, para você libertar disso, para você fluir mais no amor dEle na sua vida, a vida dEle fluir dentro de você. Então vai trazer algumas coisas, e muitas vezes não é o inimigo, é o Espírito Santo de Deus movendo você a uma confissão genuína. E quando Ele traz, é para te libertar, não para te escravizar, não é para te punir. Quando o Senhor permite, irmãos, é para trazer realmente um quebrantamento. Diferente quando o inimigo traz coisas que você já confessou diante de Deus, e você está livre, está liberto, e põe um ponto final nisso em nome de Jesus. Amém, queridos? Outra coisa tão importante que a palavra do Senhor nos ensina, meus irmãos, que o sangue de Jesus purifica a consciência. O sangue de Jesus purifica a consciência. Hebreus 9,14, aqui eu vejo uma chave poderosa de Deus sobre essa afirmação. O sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas. O que é obras mortas? Nosso passado. São obras mortas. Mas mantém as lembranças vivas. Obras mortas de 10 anos, 15 anos, 20 anos, foi minha adolescência, foi lá da minha infância, e mantém cativo ainda uma lembrança morta, obras mortas. Ou seja, o sangue de Jesus, essa é uma ação poderosa do Espírito Santo que Ele faz. Ele começa a purificar nossa consciência, de tal maneira que você não sente mais culpa, porque agora você crê que é perdoado. Não sente mais culpa, não sente condenação. Uau, como removeu isso da minha consciência? Eu até lembro, mas não me condena. Se eu puxar aqui uma lembrança de alguma coisa, eu até lembro, mas não me condena mais. A minha consciência não julga mais. O que é isso? O sangue de Jesus que purificou a sua consciência. O sangue de Jesus é que purifica a consciência. Você crê nisso, queridos? Eu preciso concluir, irmãos meus, com essa palavra tão linda de 1 João, capítulo 1, versículo 9, tão conhecido que citamos. Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel para nos perdoar de todos os nossos pecados. Ele é fiel e justo, se confessarmos.
É uma maneira, irmãos, de guardar nosso coração. É uma maneira, irmãos, de nós mantermos nossa mente renovada na presença do Senhor. Porque os inimigos, o inimigo ele vai tentar, irmãos, deixar desanimado. E quando ficar desanimado, torna-se vulnerável. Aí passamos a acreditar na mentira. Aquilo que estava resolvido começa a gerar dúvida. Por isso, irmãos, para seguirmos em frente, nós temos que ter certeza de uma coisa, que o sangue de Jesus purificou a minha consciência. Purificou a minha consciência. Porque a sua consciência vai na frente do seu corpo. A sua consciência vai à frente. Você vem para a igreja em paz, tranquilo. Você vai servir a Deus em novidade de vida. Porque não há nada que te aprisiona. Não há nada que o condena. Agora, uma pessoa que sente tamanha condenação, ela se fecha. Ela não tem alegria. Ela não tem ânimo. Não tem disposição, não tem coragem, não tem ousadia de se dispor para servir a Deus. Quanto mais você é livre, quanto mais liberto, mais você tem ousadia da parte de Deus para fluir no reino dEle. Quanto mais você é um homem, uma mulher resolvida no Senhor, com a sua consciência limpa, purificada pelo sangue de Jesus, não tem um porquê ficar para trás, irmãos. Nós avançamos, seguindo para o alvo, olhando para Cristo. É Ele que nos redimiu de todos os pecados. É Ele que continua nos redimindo hoje. Amém, meus irmãos. Quero chamar os lugares de pé neste momento, por favor, meus irmãos queridos. Quero convidar aqui os meus irmãos do Ministério de Intercessão. Nós vamos orar ao Senhor neste momento. Há também uma orientação. Algumas pessoas já me procuraram e falaram assim: pastor, mas quando eu oro e parece que a minha oração não passa do teto, eu já falei para Deus, eu já confessei para o Senhor, e parece que não passa do teto. Aí duas coisas nós temos uma orientação da palavra. Uma é você examinar o seu coração e se perdoar. Muitas vezes é nós que precisamos nos perdoar. Segunda coisa, você precisa procurar alguém da sua confiança, que tenha maturidade espiritual. Normalmente é o pastor, mas alguém da sua confiança, um líder de célula, um presbítero, e abrir o seu coração e dizer: olha, ore por mim, preciso confessar. Em Tiago 5, verso 16 vai dizer: confessai os pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejam curados. E você abre o seu coração. Tem coisas que vai ser liberta na sua vida quando você abrir o seu coração para alguém de confiança que vai apenas orar por você. Eu quero encorajar você em nome de Jesus, querido. Não permite que o inimigo continue donando você através de uma lembrança terrível. Independente de qual foi, independente de como foi, mas essas memórias, irmãos, nós temos que confrontar elas em nome de Jesus, pela certeza que Deus não se lembra dos pecados que já foram confessados a Ele em arrependimento. A certeza que não há mais nenhuma condenação. Se eu estou em Cristo Jesus, eu nasci de novo, e ponto final. Ponto final. Quero orar com você neste momento. Em seguida, quero encorajar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, que nós queremos orar junto com você, que foi tocado nessa noite por essa palavra, e também por você que deseja começar uma campanha de oração, 7 terças-feiras, por um propósito que você tem buscado em oração ao Senhor, e também por você que já está nessa jornada de oração, nessa campanha de oração, seja na segunda ou a 7ª, nós queremos orar junto com vocês também. Feche seus olhos por um momento. Senhor, estamos diante da Tua presença e cremos que o céu está aberto aqui neste lugar, onde o Senhor, pela Tua autoridade, que tem autoridade para perdoar pecados, para libertar de toda a prisão, libertar todo o cativo,
O Senhor tem poder para continuar restaurando, curando, libertando. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor. Que o sangue do Senhor Jesus purifique a consciência do meu irmão, da minha irmã, de todos os ataques, todos os bombardeios. Nós oramos, Espírito Santo de Deus. Venha levar, Senhor, um arrependimento genuíno. Venha trazer uma convicção da verdade. Nós clamamos, suplicamos a Ti, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Sai do seu lugar, meu irmão. Sai do seu lugar, minha irmã. Nós queremos orar junto com você neste momento. Você que entendeu, Deus falou com você nessa noite. Em nome de Jesus. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em Ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. Exceto que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em Ti, querido Senhor. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente
Esta é a certeza que temos, é a convicção de que somos perdoados e não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Senhor, obrigado. Obrigado, Pai, por este perdão, por esta graça. Obrigado por este bálsamo nessa noite, Senhor, que vem sobre nós, tirando todo o peso sobre as nossas costas. Peso de tentar, Senhor, fazer as coisas do nosso jeito, de tentar te agradar. Este bálsamo, Senhor, este refrigério que vem de Ti, da Tua palavra nessa noite, nos trazendo alívio, como o Senhor Jesus diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Ah, Senhor, obrigado, porque o Teu abraço de graça nessa noite é, Senhor Deus, a favor de todo aquele, toda aquela, sim, Senhor, que precisa entender: o perdão do Senhor é real, é verdadeiro, é eficaz, Senhor, sobre aquele que se arrepende, se quebranta, ó Senhor, e confia em Ti. Pai, no nome de Jesus, concretiza essa palavra, ó Deus amado. Senhor, nós queremos orar agora também por aqueles que estão na campanha, seja na 7ª semana, hoje completando esse ciclo, seja na 6ª, 5ª, 4ª, 3ª, 2ª semana, ou hoje, quem sabe, começando ainda mais um tempo de perseverança e busca no Senhor, seja por qual propósito for, Pai, nós abençoamos e pedimos, ó Deus, continua fortalecendo a fé, sim, Senhor, e revelando a Tua glória, a Tua bondade, as Tuas misericórdias, o Teu poder, Senhor, sobre cada vida e em cada instante, em cada circunstância, Pai. Que o Teu nome seja exaltado naquilo que pedimos, pensamos, ah, Senhor, e muito mais do que isso, que o Teu nome seja glorificado. Senhor, eu quero orar por aqueles, ó Deus, que estão no jejum. Ah, Senhor, você que está no jejum, coloque a mão no seu coração. Nós estamos como igreja numa jornada de 21 dias de jejum e oração. Você que começou a partir de ontem, ou quem sabe não começou e quer começar hoje, comece hoje, não tem problema. Coloque a mão no seu coração. Senhor, nós estamos como igreja buscando fortalecer a nossa fé, porque a Tua palavra diz: o meu justo viverá pela fé. Senhor, sabemos que nós não vivemos por vista, nós vivemos pela fé, e o Senhor nos chama para rompermos em fé. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos na nossa pequena fé, porque somos tão pequenos, tão frágeis, tão limitados, Senhor, e muitas vezes nossa fé é tão pequena, mas, Senhor, é isto mesmo que nós estamos buscando. Dá-nos uma fé forte, Senhor, dá-nos uma fé fortalecida, Senhor, revigora a nossa alma. Ah, Senhor, torna a dar-nos a alegria da salvação. Vem fortalecer-nos, ó Deus, na Tua presença, não por aquilo que nós podemos fazer, mas pelo que o Senhor já fez na cruz do Calvário por nós. E que a nossa fé, Senhor, esteja unicamente firmada no Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Renova essa fé, Senhor, no nome de Jesus. Que estes 21 dias, Senhor, seja mesmo, Pai, uma jornada de fortalecimento, de encorajamento, de engajamento, de perseverança, de um propósito renovado na Tua presença, Pai, e que possamos colher os frutos, ainda mesmo antes, ó Deus, de terminarmos esta jornada. Dá-nos, ó Deus, a alegria de testemunharmos que o Senhor tem se revelado gloriosamente nestes dias, Pai, em nome de Jesus. Esta nossa confiança, Senhor, em o Teu nome, assim nós oramos, agradecidos, amém e amém. Glória a Deus. Estenda as suas mãos, quero te abençoar. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, que não nos desampara, é fiel em todo o tempo, a amizade, as consolações
o poder do Espírito Santo que nos capacita a viver na presença do Senhor, seja sobre você, na sua fé, na sua jornada, na sua história, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Volte em paz.